sido noticiado de que ele tem lá as informações de um Palmeiras e Fortaleza de 2022, que teria sido manipulado. Ele não traz os detalhes de como, quem, apenas fala do jogo. O Palmeiras hoje, agora há pouco, soltou uma nota informando, uma nota pesada inclusive, informando o seguinte: a Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará as medidas legais cabíveis nas esferas civil, criminal e esportiva contra o dono da SAF Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações, segundo o Palmeiras, irresponsáveis e levianas que, recorrentemente, têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro. Aí o Palmeiras fala da história, se o Textor tem informações sobre a prática de atos ilícitos no futebol brasileiro, que as apresente imediatamente aos órgãos competentes, incluindo os públicos. Aceitar a derrota, por mais dolorida que ela seja, é o primeiro passo a ser dado por quem almeja se reerguer. Vale lembrar que no ano passado sofremos uma dura eliminação na semifinal da Libertadores, mas a superamos rapidamente porque tivemos autocrítica e não terceirizamos culpas. O Palmeiras está dizendo que ganhou no campo e que se o Textor tiver provas que ele as apresente. Pois bem, como se sabe, o Textor já está respondendo a um processo criminal movido pelo presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Vou dar uma informação aqui de bastidor. É possível que Textor e Edinaldo se acertem. Vocês podem ver que nas últimas declarações o Textor já tem abaixado o tom em relação ao Edinaldo. Ele tem dito que nunca acusou o Edinaldo, que o Edinaldo é pessoa correta, que a batalha dele é contra a corrupção no futebol brasileiro. Esse já é um passo que o Textor está dando, que pode levar ao Edinaldo retirar o processo criminal. Eu tenho informação de que eles vão conversar. E esse pode ser um desfecho. No caso do Palmeiras agora, quando o Palmeiras fala que o Textor tem que levar o material dele, ele já o fez, né? Ele já levou o material que ele julga ser robusto ao STJD. O STJD caçoou do material dele, não quis dar andamento às investigações. Pode ser que num processo criminal ele seja obrigado a mostrar como ele se vê obrigado a mostrar no processo criminal, se for levado adiante do Edinaldo. O que ele tem em mãos, até onde eu sei, eu já contei aqui várias vezes, é um estudo de uma empresa chamada Good Game, que está contratada esse ano pela Federação do Rio de Janeiro para zelar pela lisura do campeonato estadual. E essa empresa, Good Game, ela fez um relatório baseado em inteligência artificial e com análise de instrutores internacionais de arbitragem, analisando vários jogos, e o resultado final desse estudo é de que o Palmeiras teria sido beneficiado. Sou obrigado a dizer que em vários lances que a empresa coloca como erros claros de arbitragem, a gente aqui no Seleção, com o PC Oliveira, entendeu diferente. Nós não vimos erros claros, críticos ou suspeitos em vários dos lances que essa empresa aponta, mas quem tem que demonstrar isso na justiça é o Textor e não a gente. Então, o último episódio agora é o Palmeiras, além do Edinaldo, que move uma ação criminal contra o Textor, o Palmeiras prometendo levar o Textor individualmente ao tribunal. Se alguém quiser, pode assistir nas plataformas do Textor o vídeo dele no sábado integralmente. E ele confirma que ele tem um áudio de um juiz, é um árbitro que não apita a Série A, apita divisões inferiores. Nesse áudio que eles diz ter em mãos, a Federação do Árbitro, segundo o Textor, já está ciente, a polícia também, e não é um áudio que remeta a Palmeiras, Botafogo, é uma situação de divisões inferiores de um campeonato regional. É o que ele disse ter em mãos, a gravação que no sábado ele reafirmou ter em mãos. Eu fico sempre com a impressão, me parece que John Textor gostaria de construir a preocupação fundamental dele, por ser um homem de negócios que detém o controle de um grande clube do futebol brasileiro e com uma visibilidade mundial pela sua história, seria de construir pontes e que se tivesse um futebol brasileiro cada vez mais forte. Né? Mas para que isso aconteça, contextualizando, acho que o primeiro passo que o Textor deveria se preocupar era aprender português. Porque isso facilitaria muito a comunicação dele com o corpo diretivo do futebol. Ao invés de, quando fosse conversar com alguém necessitar de um intérprete, ele se manifestaria
Ele está colocando, ele controla um clube brasileiro. Esse clube brasileiro, ele, depois da decepção que houve no ano passado, ele não recuou nos investimentos, muito pelo contrário. Ele foi ao mercado para fazer desse clube um clube mais forte. E não recuou na acusação também, ele está elevando o tom. Aí é que eu faço ponderações. Porque uma das vezes que ele falou sobre essas acusações, ele disse que ele quer um futebol brasileiro melhor, certo? Se ele quer um futebol brasileiro melhor, ele tem que estabelecer relações com os dirigentes dos outros clubes brasileiros. Ele não vai conseguir absolutamente, sozinho, fazer um futebol brasileiro melhor. Isso vai soar pretensioso. Vai soar como alguém de fora querendo mostrar para quem está aqui que ele é capaz de fazer um futebol brasileiro melhor. Declarações sobre arbitragem já foram dadas por Luiz Felipe Scolari, sem que, na sequência, a presidência do Atlético Mineiro entrasse pelo mesmo caminho. Já foram dadas, inclusive, pelo assistente do Abel Ferreira, sem que, na sequência, o Palmeiras entrasse no mesmo caminho. Então, esse é um terreno que, primeiro, você precisa construir pontes. Ele não está construindo pontes. Ele está isolado, cada vez mais distante, penso eu, dos outros clubes nesse sentido, porque você não viu nenhum clube endossar a posição dele. Você não viu nenhum clube chegar e dizer assim, não, John Textor tem razão, acho que é uma hora da gente passar limpo o futebol brasileiro na questão envolvendo as arbitragens. Talvez ele não esteja atentando para o fato de quanto isso pode prejudicar o próprio clube do qual ele é dono. Eu não sei de que impacto isso pode ter no Botafogo, no clube, no time de futebol. Então, seria, primeiro, fundamental, depois de 2 anos investindo, eu sempre me lembro de 2 coisas. Pep Guardiola foi apresentado técnico do Bayern de Munique. Como é que ele deu a entrevista? Em alemão. Júnior foi jogar na Itália. Quando é que você foi cada vez mais se aproximando dos italianos? Um mês depois, quando eu comecei a falar a língua. Amigo, ele tirou o Botafogo do limbo. O Botafogo estava a caminho de uma pequenez que só não foi mais acelerada por causa do seu torcedor. O torcedor do Botafogo impediu que o processo de pequenez, comandado por quem dizia amar o clube, não se instalasse, porque o torcedor do Botafogo está lá e continua. E continua. É o maior ativo que o Botafogo tem, o seu torcedor. Então, aprende a língua do país onde você está investindo. Isso vai te tornar mais simpático, isso vai facilitar a interlocução com outros dirigentes. Não vai parecer que você é aquele cara que vem de fora e está querendo dizer para todo mundo como é que se tem que agir. Esse movimento até agora dele é um movimento isolado e que me parece, você está até mais próximo porque você está sempre apurando, me parece sem muita consistência nas acusações. Não tem tanta robustez assim para acusar. Minha experiência nessa matéria é de que para acusar a manipulação não basta você apontar suposto erro de arbitragem, muito menos em lances que dividem opiniões. Você tem que ter prova de quem pagou, de quem foi beneficiado e de quem beneficiou. Diante de tantos processos que ele responde, ele vai ser obrigado a ter que exibir se ele tem alguma prova nesse sentido ou se o que o Textor tem são os relatórios que já se tornaram público, trecho deles, da empresa Good Game. Pois aí... Que está contratada, eu sempre insisto nisso, a empresa na qual ele está baseado, nas afirmações que ele traz, a Good Game, é a empresa que foi contratada pela Ferg para zelar pela lisura do Campeonato Carioca. Eu acho que a gente deveria debater sobre isso também. Acho que a gente precisa ver esse relatório, porque se chegarmos à conclusão de que esse relatório é um absurdo, digamos que a gente chegue a essa conclusão, a gente deveria questionar a Ferg também por contratar essa empresa. Mas eu, como jornalista, eu quero esperar para ver. Ele agora está sendo intimado a mostrar provas, né? Ou será, caso o Edinaldo mantenha o processo... Ele não tem até amanhã para apresentar provas. Isso no STJD. Isso. O GE apura que ele não vai... A informação do GE, que a tendência é que ele não exiba esse áudio do árbitro, que ele tem um áudio de um árbitro de divisões inferiores do Rio de Janeiro, supostamente, porque eu não aferi a veracidade do árbitro. Se o árbitro existe, se o jogo existe, ele tem um áudio
cuja federação e a polícia estão cientes do estado em questão desse árbitro.